Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo esse vídeo. Vamos iniciar nosso estudo de hoje. Paramos em José, na história em que ele é colocado como um filho rebelde, alguém que não cumpria princípios do lar, e ele passa a governar o Egito, né? Essa história, eu fiz um script do que é a história dele. E hoje a gente vai parar ainda no 37, a partir do 12. Essa história aqui, eu vou começar lendo para vocês e eu vou explicando no decorrer da leitura. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Todos os irmãos de José se reuniram e foram apacentar rebanhos. E isso a gente já viu que eles tinham raiva de José. E a gente vai ver aqui o tamanho dessa raiva. A raiva que eles tinham era tamanha que eles cogitaram tirar a vida de José. Era isso que eles queriam e explicar para o pai que ele tinha sido atacado e que só pegaram as vestes. Era isso que eles queriam de fato. Vamos continuar a leitura, que a gente vai entender o que está acontecendo aqui a partir do verso 12. Eles estão contando uma história sequencial sobre o acontecimento em que José foi jogado em uma externa e foi vendido como escravo. Todo esse trâmite aí, o que aconteceu? Vamos lá. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam teus irmãos junto de quem? Vem e enviar-te-ei a eles. Israel falando a José. E ele lhe disse, José: Eis-me aqui, estou pronto para ir. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e trazei-me notícias, respostas sobre o que está acontecendo. Ou seja, os irmãos estavam fora de casa. E José tinha a missão de ir até os irmãos para saber o que tinha acontecido, como é que eles estavam, como é que estava o rebanho. Essa é a missão que Israel dá a José. Assim, o enviou do vale Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo caminho. E perguntaram-lhe, o varão dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. Ele pergunta para uma pessoa que está passando na rua porque ele percebeu que ele estava no caminho errado. Deixa eu ver se aqui já tem falando. Não, acho que vai falar ainda. E ele disse, procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão, foram daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou em Dotã. Ou seja, ele não estava em Siquém, como todo mundo pensava. Eles já estavam em outra terra, em Dotã, e aí José foi até os irmãos em Dotã. Para quê? Para fazer aquela missão que o pai pediu, trazer a notícia sobre os rebanhos e sobre seus irmãos. Muito aparenta que eles já estavam com um certo tipo de preocupação, porque tipo os irmãos saíram para apacentar, para dar comida, né, procurar pasto, e eles estavam certos de ir para Siquém. Mas aí talvez eles tenham demorado, né, assim eu acredito pela leitura, e José foi enviado até eles para trazer as respostas sobre os rebanhos, se estavam bem apacentados, e sobre os irmãos. E não estavam mais em Siquém, estavam em Dotã. José foi até Dotã para ver como é que estava o rebanho. E viram-no de longe. Os irmãos avistam José de longe. E, antes que chegasse a eles, conspiraram contra José. Esse cara aí tem é que morrer, esse contador de história. Conspiraram contra ele para o maltratar. Então aqui já está trazendo uma versão simplificada do que aconteceu naquele momento. Quando eles viram José de longe, eles já deviam estar comentando de José pelas suas histórias, pelas suas especulações.
eles já estavam alimentando um ódio por José, para com José tão grande durante um tempo que eles estavam, entendeu? Estavam já ali, e quando eles viram José chegando, eles já deviam estar estressados e falaram, ah, lá vem o contador de história ainda. A gente ainda tem agora que aturar o contador de história aqui perto da gente. Conspiraram contra José e disseram uns aos outros, eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois agora eu matemo-lo. A palavra que está usando. Vinde, pois agora e matemo-lo. E lancemo-lo numa dessas covas. Essa foi a ideia principal. A gente mata, enterra. E diremos, uma besta fera o comeu. E veremos que será um dos seus sonhos. Aí a gente vai ver esse sonho dele aí. Ele vai morrer. Eu quero ver se eu vou ter que me curvar para ele com ele morto. Essa foi a ideia principal, a primeira ideia. Entende? Queriam matar. E, ouvido Rúben, o irmão mais velho, consciente, livrou das mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Isso aqui é muito sério. Não lhe tiremos a vida. Rúben intervém pela vida de José. E Rúben queria o bem de José. Isso que é impressionante. Que às vezes não fica classificado que Rúben queria o bem de José. Ele não queria que acontecesse nada de mal com José. Ele só deu a ideia. Olha isso aqui, ó. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue. Lancei-o, nem batam nele. Lancei-o nesta cova, que era uma cisterna, e está no deserto. E não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo seu pai. Ou seja, vocês não vão ficar com a culpa de que mataram e talvez ele morra aí no deserto. Foi a ideia que Rúben deu para que não acontecesse nada de mal com seu irmão José. Vamos ver o que acontece. E aconteceu que, chegando José, os seus irmãos tiraram José a sua túnica, tiraram a sua túnica, a gente está indo ao tanto, está bem longe de casa, meu pai nunca vai descobrir. A túnica, essa é a ideia, a túnica de várias cores que trazia, ele vestia uma túnica que o pai dele dava. Então eles tiraram essa túnica, naquele momento, e tomaram e lançaram na cova, fizeram como falaram que fizeram. Porém a cova estava vazia e não havia água nela, ou seja, não morreu, ele só ficou dentro da cova. Vamos lá. Depois, assentaram-se a comer pão. É isso mesmo? É. E levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de israelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra. E iam levar isso tudo ao Egito. Então, enquanto eles estavam apacentando as ovelhas, José estava na cova. Eles viram uma caravana passando do Egito. E eles estavam levando iguarias, especiarias, que eles estavam levando de um canto até o Egito. E aí, então, eles tiveram a ideia. Aqui vai falar. Então Judá aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos a sua morte. Que proveito vai ter se a gente matar ele? Porque a gente não vende como escravo, ele nunca mais vai passar por aqui, ele vai estar escravo em outra terra. Meu pai nunca mais vai saber, a gente fala que ele está morto. Essa foi a ideia, a gente vende e ainda pega uma renda. Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele. Ismaelitas, eram ismaelitas na verdade. Eu não sei se era um povo, não era o povo do Egito. Os ismaelitas, eles estavam vindo de Gileade e eles estavam levando iguarias para o Egito. Essa, eu acho que eu me equivoquei aí, mas é isso. Escondamos, vinde a carne, vinde e vendemos. Aí eles venderam, né? E passando, pois, os mercadores mediantes tiraram e alcançaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Os irmãos ficaram com 20 moedas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Ou seja, Rúben nem sabia que o irmão tinha sido vendido. Então rasgou suas vestes, ficou irado.
Rubem fica irado porque o irmão que ele considerou foi vendido, não estava mais na cova. Ele ficou pensando o que aconteceu e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram-na a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou suas vestes, pôs pano de saco, ficou sem vaidade, sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, seu consolo e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito para Potifar, eunuco de Faraó. Potifar era o eunuco do Faraó. Ele era capitão da guarda e José foi vendido diretamente para Potifar. Aí nós temos a próxima mensagem, né, de quando Faraó... Hoje a gente já leu aqui uma quantidade boa, significativa, já deu para a gente entender o que José passou, né, os momentos que ele passou por tribulações em casa, porque os irmãos, que eram do próprio sangue, desejaram sua morte, e não só isso, o lançaram em uma cisterna com a ideia de matar. E depois de um tempo tiveram a grande ideia de ainda lucrar com José. Venderam como escravo para o Egito, falando assim: eu quero ver agora qual vai ser o sonho dele. Mal eles sabiam que o sonho dele estava se iniciando naquele momento. Porque tudo que ele passou no Egito, se a gente for ler o 39 logo, tem uma parte que Potifar já gosta de José. De cara, Potifar gosta e já coloca ele na casa dele. Porque ele vê que José faz as coisas prosperarem. Então ele coloca ele como ajudante civil, falando: José, você pode tocar no que for aqui dentro dessa casa aqui, ó, da casa do Potifar. Você é o superior aos outros escravos. Você pode tocar no que for aqui. Ele deu essa autorização a José. Por quê? Porque José era um cara, pô, de outra, entende? E agora ele está vivendo uma civilização no Egito, que era bem mais civilizado do que as terras de Canaã que seu pai povoava. Então ele cresce mais ainda, ele estuda mais ainda no Egito e ele começa a revelar sonhos. Mas essa é uma matéria para os próximos dias. Hoje a gente foi entender o que aconteceu com José em casa, que ele era uma ovelha negra, ninguém gostava dele, e ele foi vendido como escravo. E o que aconteceu com ele depois, né, após ele ter, né, acontecido tudo isso com ele, o que aconteceu? Eu vou dar mais uma prévia aqui, já que o vídeo tem 13. Eu vou falar sobre Jesus. O que Jesus é? Por que Jesus não tem livros escritos, já que ele foi tão citado e tão falado? Jesus, ele era um contador de histórias. Como ser humano, ele contava histórias, ele emocionava, ele fazia reflexões mirabolantes para a época. Ele passou um ministério aqui por 3 anos, onde pessoas acompanhavam ele para saber quem era o Galileu, quem foi esse cara que fez um cego ver e que andou sobre as águas, os milagres de Jesus, as vezes que ele transcendeu, que ele suou sangue e que ele teve reflexões a ponto de sobrepor seus pés sobre uma água. A transcendência, a iluminescência que esse homem trouxe para a sociedade. Tanto é que o calendário ocidental hoje é por conta de Jesus Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo, o que a gente tem é a Bíblia. O catolicismo é forte, né? Porque depois de Jesus a gente vem passar uma época em que os próprios apóstolos ou reveladores, profetas, como Daniel revelou, sobre impérios que existiram na Terra e que trouxeram
muitas benfeitorias para a sociedade, como o cristianismo que se espalhou pelo ocidental e governou e governa até hoje muitas regiões, inclusive após todo o protestantismo, inclusive com toda a miscigenação, com toda a religião em si. Temos hoje o Brasil como um país laico. Você tem direito, constitucionalmente falando, a ter a sua própria religião. Então você pode escolher se você vai para uma religião de matriz africana, como você pode escolher se você vai para uma religião de matriz evangélica, que todas vieram do catolicismo, o que veio do cristianismo veio do catolicismo. E por hoje é isso. Eu vim trazer essa prévia porque deu pouco tempo, para que nos próximos dias vocês fiquem atentos que eu vou fazer todo um apanhado. Eu estou na história de José, mas eu vou refletir sobre todo esse livro. Desde o Gênesis, eu estou começando pelo Gênesis, algumas histórias que aconteceram que fizeram a revolução na linhagem de Judá e que trouxe-nos esse livro aqui para os dias de hoje, inclusive. Nós temos esse livro aqui como um livro sagrado para muitas religiões. Por hoje é isso. Espero que tenham curtido aí a informação. Clica no like aí, compartilha com os amigos para a gente ver as ideias. Deixa comentários, se inscreve no canal, tá ligado? E tamo junto. Até mais.